Boa tarde a todos, acho que já é boa tarde. Vamos ter que iniciar, entretanto eu acho que não está toda a gente ainda, mas vão entrando. Dar as boas-vindas a quem não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, se é que estão novas pessoas na plateia, para além das que já assistiram aos restantes painéis. Dar também os parabéns aos painéis anteriores. Vocês têm um grande desafio, de que forma é que vão superar? E vai ser o ponto alto depois destes painéis todos maravilhosos, não sei, Madalena, uma enorme responsabilidade de agitar aqui mais uma vez esta plateia tão diversa. Fazer aqui também uma breve conclusão do painel anterior e dos pontos que foram tão focados ao longo destes painéis todos e destes debates à volta do tema que preocupa todo o setor. E na verdade aquilo que fica e que o João referiu e eu volto a sublinhar é uma oportunidade, estas novas categorias, a inovação, a criatividade, a diversificação é sempre uma oportunidade e é sempre algo que podemos oferecer como um plus a quem nos visita, a quem visita os nossos espaços, a quem consome das diversas formas. Também as oportunidades de haver outras formas de socialização em outros espaços também são oportunidades. Na verdade nós temos aqui clientes de todo o tipo de espaços que existe ligados à restauração e à hotelaria em geral, e por isso acho que são sempre oportunidades, não são obviamente alterações tão drásticas, e é uma oportunidade para criar, na verdade, criar estas alternativas. Também dizer-vos que talvez aquilo que as marcas se devem focar é em trazer para os seus clientes, quer na comunicação, quer nas formas de produção, alternativas de produtos mais saudáveis, com mais qualidade, e aquilo que temos que combater são as outras coisas que não se partilham aqui neste evento e que foram tão faladas, como as substâncias que não fazem parte das nossas marcas e dos produtos que vendemos, e essas sim são aquelas que devem ser combatidas, porque se calhar são muito mais prejudiciais do que aquilo que nós apresentamos todos através das nossas marcas, e por isso vamos nós todos perceber o consumidor, ir mais de encontro àquilo que ele procura e falámos tanto em socialização, ir de encontro às novas formas de socialização, e isso é a chave do sucesso. E eu gostava muito que após estes debates e após a abertura hoje do Algarve Trade tivessem a oportunidade de ir ao nosso Coffee Lab, que foi aqui muito bem montado pelo nosso diretor de canal, o Marco Antunes, e que tem todas estas bebidas que o Filipe, no painel anterior que representa a Monan, falou tão bem, de tanta inovação. Temos o stand da Monan, temos o stand da Empor, temos todas estas marcas ou que apostam, como a Empor, por exemplo, em qualidade, com álcool, mas produtos cada vez mais bem feitos, ou a Monan, que traz tantas alternativas sem álcool, ou a Niapor, que até produziu um vinho sem álcool, não que seja o core deles, mas porque foi encomendado, mas querem fazer algo bem feito e algo diferente. Por isso, isto é uma oportunidade e vamos aproveitar estas oportunidades para todos termos mais sucesso nos nossos negócios. E vou então apresentar a nossa convidada como moderadora, muito ligada ao vinho, a Madalena Vidigal, consultora de enoturismo, faz muita formação e, curiosamente, passou muito recentemente para o outro lado e também terá muita consciência de tantas coisas que nós falamos, porque também é ela produtora de vinhos muito recente e já começa a participar do outro lado. Isso também é muito interessante. Obrigada, Madalena, pela tua presença. Depois passo a apresentar por ordem o Mário Valério, que está muito ligado também à formação daquilo que é o tema do nosso painel, a mixologia, esta mistura, todo este mundo de possibilidades, onde o céu é o limite, onde podemos fazer tantas combinações e que podem ser sempre inovadoras, criativas e, mais importante que tudo, podem ser todas diferentes de espaço para espaço. Ninguém tem que vender o mesmo que o vizinho do lado vende, porque as possibilidades são cada vez maiores.
Depois o Joaquim Veras, que agradeço imenso. Eu acho que o Joaquim deve ter estado em todas as edições do Algarve Trade, com certeza. Neste momento é bar manager do Vila Vita, neste momento já está lá há muitos anos. Teve em todos os painéis, os debates, como ouvinte e muito atento, e agradeço também por isso. É um grande entusiasta da formação e da educação e colabora connosco em muitas iniciativas nossas também com essa mesma visão de contribuir para que a nossa hotelaria evolua e seja cada vez mais criativa. Depois apresentar aqui também o Emanuel Minês, que representa um dos bares mais criativos do nosso país, não é? O Red Frog, sempre a inovar e a trazer coisas diferentes aos clientes, e também terá esta perspectiva aqui da inovação e da mixologia bem presente e partilhar connosco o que é que as pessoas de todas as idades estão à procura. E finalmente o fundador e CEO de uma empresa que, como ouviram anteriormente através das palavras da sua entusiasta diretora de marketing, foca-se na qualidade, em trazer produtos de várias origens, mas sempre com o foco na inovação e na qualidade e na criatividade, que é aquilo que se vai falar. Passo a palavra então à Madalena. Obrigada a todos e aproveitem o último dia do Algarve Trade Experience, divirtam-se, provem muitas coisas novas, explorem, falem com as marcas, com os produtores de vinho e levem daqui tudo aquilo que nós durante meses investimos a dedicar-vos. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada a todos os presentes, aos convidados para este painel e obrigada, obviamente, à Garrafeira Soares por este convite para moderar um debate de um tema que é totalmente fora da minha zona de conforto, que acaba por ser um desafio muito, muito interessante, também conhecer outras realidades e já agora boa tarde a quem nos está a ouvir no Instagram, porque eu sei que está a ser transmitido em direto. E eu tenho algumas questões, obviamente, direcionadas para cada um de vocês, mas, acima de tudo, o microfone estará aberto para todos, portanto, mesmo que a pergunta não seja totalmente direcionada para vocês, estejam à vontade para acrescentar algum comentário. Mas a primeira pergunta mesmo que eu gostava de fazer, e porque, como a Rita disse, eu sou da área dos vinhos, mais especificamente do enoturismo, o enoturismo que eu defino como a humanização do vinho, portanto, dar uma cara, contar uma história, contextualizar uma bebida numa cultura, isso é muito importante para, obviamente, o mercado do vinho. E eu gostava de saber se, para o mercado das bebidas destiladas, da mixologia, da coquetelaria, se o contexto, a história, as pessoas, também é importante, o consumidor valoriza isso, ou passa completamente ao lado? Está aberto aos 5. Ok. Obrigado, Garrafeira Soares, e bom dia a todos por esta oportunidade de estar aqui a divulgar a minha paixão por o bar e pela indústria. E em relação à questão que colocas, efetivamente é uma evidência cada vez mais a parte cultural que está por trás das bebidas. Portanto, contar uma história, conectarmos com quem vem a Portugal ou quem não conhece Portugal ou quem já conhece Portugal e falarmos sobre um produto, muitas das vezes é o elo de ligação, seja um espírito, seja uma história, seja um local a visitar. Portanto, nós, como embaixadores dos bares, que recebemos milhares de pessoas diariamente, temos de ter a capacidade de saber a história do produto, divulgá-la, seja do vinho do Porto, seja de um licor, seja de uma coisa até produzida por nós. Mas cada vez mais, na indústria que eu estou, a conexão com a outra pessoa é um fator principal e a bebida muitas vezes é só o elo
para eu conectar com outra pessoa. Portanto, criar experiências e conectar pessoas acho que é uma necessidade atualmente, tendo em conta agora, reforçando as redes sociais, que nos afastam das pessoas de alguma forma, pelo menos numa forma virtual, leva-nos a nós cada vez mais no turismo de qualidade termos uma grande proximidade e termos frases abertas que levem as pessoas, os convidados, os hóspedes, a dizerem o que é que na verdade procuram e nós, de uma forma ou de outra, sugerirmos alguma coisa que seja primeiramente local, tendo em conta a sustentabilidade, o produto de qualidade de preferência sempre, é o nicho, e a história cada vez é mais importante. Mas também depende do consumidor, e estamos a falar no Vila Vita, é um espaço, estivemos a falar numa discoteca, se calhar é outro espaço e é outro consumidor, mas também se aplica a preocupação de conhecer um bocadinho o que estamos a consumir. Eu tempos trabalhei em discotecas e sou muito crítico, às vezes é muito estas situações. Eu acho que a linguagem corporal, a maneira que nós comunicamos verbal, não verbal, e a maneira como recebemos alguém, nem sempre necessita de falarmos, de expressarmos a nossa... Mas o sorriso, e perceber o que é que preocupa aquela pessoa, porque o nosso corpo está sempre a funcionar, está sempre a comunicar, como eu estou agora a comunicar provavelmente, com as pernas para trás, estou com receio, estou nervoso e o meu tom de voz também não está o equilíbrio que eu costumo ter. Portanto, body language é uma coisa muito importante e nas discotecas termos a capacidade de visualizar quem está à nossa frente e fazer o eye contact, ou o contacto visual. Certo. Isso é muito importante. Portanto, podemos sempre fazer isso e ver se aquela pessoa está a comunicar-nos de uma maneira que está aflita, não sabe o que é que quer consumir, ou até já consumiu demais e a ter a capacidade de interagir e sugerir algo mais que vá ao encontro, que essa pessoa tenha uma ótima experiência no espaço onde eu possa estar. Certo, e não sei se mais alguém queria comentar, certo que esta primeira pergunta é aberta a todas, mas, embora me leve a outra pergunta já aqui para a minha esquerda, mas por favor, Emanuel. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer à Garrafeira Soares o convite. Eu quero falar na minha situação específica, porque o meu negócio vive um bocadinho desta questão do storytelling, ok? Porque se nós apenas entregarmos um produto, estamos apenas a fazer uma única venda. E nós, se não agregarmos algo a esta venda que enriqueça e que a valorize, não permite que nós cobramos aquilo que vamos cobrar, porque há aqui por trás uma questão que é o fator humano, que tem que ter formação, tem que saber o que é que está a ser feito, ok? E no final é este acumular de situações que nos permite cobrar um preço diferente. Portanto, quando falamos no assunto principal que tem a ver com a hospitalidade, por vezes falamos na questão da bebida, mas eu já viajei muito e já visitei muitos bares do mundo todo, e às vezes o que marca nem é só as bebidas, tem a ver muitas das vezes com toda a parte do serviço e do tempo que foi dedicado àquilo que nós estivemos ali a fazer, que foi ir consumir uma bebida. Portanto, essa é a parte que às vezes é importante nós identificarmos e conseguimos perceber a valorização. O detalhe, a atenção, como recebem, também é uma preocupação quando se fala destes ambientes mais de bar, e não, enfim, também existem obviamente wine bars, mas acabam por ser outras preocupações. Mais algum comentário sobre o storytelling no... Bem, bom dia a todos. Obrigado à Garrafeira Soares pelo convite. Não sei porque é que me convidaram. Estou a brincar. Muito obrigado por esta oportunidade de expor algumas ideias. E, claramente, nós vivemos de experiências, porque trabalhamos com pessoas, lidamos com pessoas, e isto são tudo relações. No final do dia, aquilo que nós estamos a entregar são experiências mais ou menos elaboradas e que o cliente pode valorizar. Aquilo que o Emanuel acabou de referir é muito importante. Uma coisa é nós chegarmos a uma prateleira de um supermercado, comprarmos uma garrafa e consumirmos em casa. Outra coisa é termos uma experiência que nos é dada por alguém que tem conhecimento de causa, que sabe exatamente o que é que está a servir, de onde é que veio e para que é que serve. E claramente esta é a diferença, e este tipo de eventos que a Garrafeira Soares já há muitos anos organiza também permite
expor ao mercado, demonstrar aquilo que são as boas práticas e claramente nós felizmente não só no Algarve mas a nível nacional temos muito esta experiência qualitativa, temos infelizmente ainda não estamos na indústria a um nível de um excelente serviço, mas temos cada vez mais qualidade no nosso serviço, cada vez mais qualidade na nossa indústria e isso vem da experiência, do contacto com as pessoas e isto, volto a dizer, é de pessoa para pessoa e sem isso é completamente transacional e não vamos aportar absolutamente nada. Falando então, o lado humano é importantíssimo, como chegamos todos à conclusão, e nesse caso chamo-me aqui um pouco para o Mário, que está muito relacionado exatamente com formar pessoas para esta indústria. Uma das minhas perguntas era se cada vez há mais, como é que em termos de crescente de procura de cursos de formação dentro da área da mixologia se está a aumentar, e o que é que seria para si um bom profissional de bar e mixologia? Boa tarde a todos. Também agradecer à Garrafeira Soares a oportunidade que me deram e estar aqui neste painel 5 estrelas. Muito obrigado. Aquilo que nós nos focamos na Mr. e Mr. Bartender não é mixologia. Esse é o primeiro choque quando eu faço a minha primeira apresentação, é dizer, vocês não vêm aqui aprender a fazer cocktails. E fica tudo a olhar para mim a dizer, eu paguei e afinal não venho aprender. Não. Dinheiro de volta. Não, porque os cocktails nem é preciso hoje tirar formação para fazer, não é, Sr. Francisco? Não é preciso. Eles hoje vão à net e copiam tudo e fazem tudo e depois, se aquilo não correr bem, chama-se cocktail de autor. Está top. É dele, ninguém quer saber se está bom ou se está mal. Não. Aquilo que eu tenho como princípio é passar-lhes o conhecimento do que deve ser um barman. E essa é a parte que se perdeu de quem vem para a nossa indústria. A pessoa acha que só fazer cocktails já é barman, não é? Não tem postura, não sabe receber as pessoas, está ali quase a olhar para o telemóvel a ver se consegue sair mais cedo. E isso é aquilo que mais me irrita. Por exemplo, andámos anos a tentar pôr isto tudo vestido e fardados dentro de um bar e agora já estamos outra vez à cabeada. Só falta o pelo, de resto estamos lá a chegar. E que é mau. Isto é muita culpa de quem está por trás disto. Os patrões têm que obrigar. Aqui eu fui fazer um gasto aqui ao Veras e apresentei-me de fato. Ele acho que não estava à espera. Cada um tem que estar no sítio, no momento certo, vestido, com dignamente para o local que vai. Não é, eu sou a vedeta, eu apareço de chinelos, de socas, ou lá como ele quer, cabeado e uma camisola de Jordan. Não. Não. E isso na escola é isso que eu ensino. A pessoa quando sai dali, eu digo-lhe sempre, postura. Temos que saber estar. Temos que saber explicar a garrafa que temos na mão, isso já basta, não é preciso contar uma história. É, porque é que este rum está aqui na minha mão e o que é que eu vou fazer com ele? Essa é a minha grande guerra. Porque eu há 20 e tal anos, eu separava o país em 3 partes. Chamava os frutinhas do homem do norte, que era o gajo que só sabia fazer caipirinhas e mais não sabia fazer, e já era bem bom. Fazer uma boa caipirinha já não era mau. Os senhores do sul, a Lisboa, eram os homens dos hotéis, todos muito bem vestidinhos, todos classe. Depois tínhamos o Algarve, que era o freestyle. A gente chegava aqui abaixo, só via garrafas no ar, era uma festa medonha. Também eram 3 dias bem gozados, íamos para cima. Serviço não era preciso, mas também não era isso que a gente queria. A gente queria era a experiência de estar descontraídos durante 3 dias ao sol e à noite bebermos até desmaiar. E assim dormimos até ao meio-dia, também era a melhor maneira. E isso com o tempo acaba por criar algumas barreiras para a indústria, que uma delas é nós não termos o gosto de estar a trabalhar. Nós estamos a trabalhar, precisamos do dinheiro, mais nada. Quem esteve ontem aqui, eu estive aqui a equipa toda a trabalhar e percebeu que nós trabalhamos com gosto. Nós estamos ali sempre a trabalhar e as pessoas ficam admiradas assim. Se hoje está um pouquinho, não somos nada. As pessoas têm que esperar, têm que ser bem recebidas, têm que saber trabalhadas. E por isso, e agora deixa-me só entroncar no que eu quero dizer a seguir. Por isso é que a escola passou para uma parte de eventos e nós estamos num mercado que só fazemos estes palácios do país. A gente vem cá abaixo ao Algarve fazer casamentos, seguimos o país todo. O que é que a gente tenta com o nosso serviço? É passar o nosso conhecimento para a pessoa que está à nossa frente. Muitas vezes a pessoa pede um gin e ele não pede, ele quer um gin. E a gente vai ao encontro dele escolhendo-lhe o perfil do gin. Um exemplo caricato que está aqui o homem certo para isso. Muita gente bebe um aperol e ninguém serve nada com prosecco.
E quando a pessoa bebe o primeiro Aperol com Prosecco, diz: isto é diferente porquê? Porque você nunca bebeu com Prosecco. Isso faz diferença, exato. Estes pequenos pormenores que eu acho que a nossa indústria está a deixar cair, que é não ligar a nada e só pensar no lucro imediato para não dar a experiência, e por isso é que o Minas tem o bar que tem, não é? E ganha os prémios que ganha e está no patamar que está, e às tantas com muito sacrifício financeiro para chegar lá, porque isto tudo não passa por a gente estar no mercado e servir uma bebida, como eu costumo dizer, eu sirvo bebidas sem álcool com muito álcool, mas ninguém dá por ela, porque está tudo que lá está é a qualidade. Está integrado e faz sentido. Tem que ser tudo muito bem pensado. Obrigada. Então eu vou aproveitar, deixa passar realmente ao Emanuel, porque este painel fala de inovação e é impossível falar de inovação sem falar também um pouco de sustentabilidade e das tendências do que o consumidor procura, mas também do que é que nós queremos fazer como produtores, como criadores. E o Emanuel disse que já viajou por todo o mundo, conhece as tendências e os consumidores um pouco de todo o mundo e realmente, estando o Red Frog em Lisboa, recebe turistas e clientes de todo o mundo. E pegando um pouco na questão da sustentabilidade ligada à inovação, se a vossa preocupação na criação de cocktails prende-se com o que é que são as tendências mundiais e agradar ao consumidor do mundo, ou também pegar nas nossas origens em Portugal, nos nossos produtos, na nossa história de alguma forma e mostrar o que é que Portugal também é nesta indústria e o inovar através da sustentabilidade, de mostrar o que é que nós somos e o que é que temos. Eu posso pegar aqui em várias fases, ok? Nós temos uma altura que precisávamos um bocadinho de projeção internacional, que tínhamos que fazer um bocadinho aquilo que era feito lá fora, porque tínhamos que ensinar um bocadinho o consumidor a consumir cocktails, porque a palavra cocktails é muita coisa, não é? E esse é um grande problema, que quando falamos em cocktails, ser muita coisa não nos ajuda em nada. Então, marcar essa diferenciação e dar as categorias dos cocktails às pessoas, essa é a parte difícil. E nós começámos a jogar um bocadinho a Liga Internacional primeiramente, e depois, a seguir ao Covid, aprendemos com isto que se calhar nós tínhamos que dar a nossa Portugalidade às coisas, ok? E essa é a parte que eu acho que é a parte que nos dá mais prazer. Eu deixo aqui uma ressalva um bocadinho às marcas nacionais, porque ainda não há grande estratégia no mundo dos cocktails. Hoje já uma marca ou outra de vinho do Porto começa a ter foco, mas nos bares onde eu viajo e onde eu vou, eu pergunto marcas que portuguesas existem e vejo marcas que nem existem em Portugal, são marcas criadas para o mercado da exportação, e essa é uma preocupação, porque se nós na coquetelaria não conseguimos estar presentes nos melhores bares do mundo, com o vinho do Porto, com o vinho da Madeira, com o moscatel, com os fortificados que nós temos, é preocupante. E quando nós chegamos lá fora, por exemplo, e fazemos uma madeira colada, e as pessoas dizem: epá, uma madeira colada, mas isto não tem textura, não tem nada. Não, é clarificada. Nós imputamos ali um bocadinho de tecnologia, de técnicas, e damos um resultado diferente. E as pessoas: epá, isto até é uma bebida low alcohol, ok, que se pode beber o dia todo e estamos confortáveis. E esse é o pensamento, temos que pensar virar um bocadinho os consumos, aquela questão de darmos, nós também temos coquetéis com muito álcool, porque temos os países nórdicos que vêm, o nosso tipo de cliente quando chega, e querem realmente martinis. Martinis não é uma coisa que seja comum consumir um português, não é? Mas se nós fizermos uma adaptação, por exemplo, de um martini, numa versão mais baixa e vamos para um 50-50 martini, se calhar já se conseguimos consumir, portanto... A interpretação de cada uma das situações é importante e é ensinar as pessoas, lá está, esta é a grande missão que nós temos, é tentarmos desbravar aqui um bocadinho a potencialidade do consumo do cocktail, mas de uma forma correta e adaptada um bocadinho à nossa realidade, porque é possível, e este é o grande desafio na nossa criatividade, que é dar o twist nacional nos cocktails clássicos mundiais, ok? E nós podemos incutir isso e alimentar o nosso mercado nesta dinâmica, portanto, com esse foco, as nossas marcas portuguesas crescem, ganham poder também para fazer algum tipo de investimento no nosso setor, e isso é bastante importante. Sim, fala-se do genuíno, do autêntico, mas depois tentamos sempre copiar o que se faz ou queremos agradar aos outros públicos e esquecemos de nós. E puxando um bocadinho ao meu setor do vinho, aconteceu mesmo que o Emanuel estava a dizer. No início, quando começámos a exportar, nos anos 90, usávamos as castas, o Cabernet, o
Sauvignon, enfim, começámos a plantar castas internacionais para sermos conhecidos. Agora nós somos valorizados pelas nossas castas portuguesas, mas tivemos de fazer esse caminho. Eu costumo dizer que nós somos pequeninos, mas somos muito bons a fazer aquilo que fazemos. E enquanto nós não conseguimos passar isto lá para fora, e essa é a grande dificuldade que nós temos, que somos um país pequeno, é bom num sentido que às vezes para ser usado em projetos piloto pode ser engraçado, mas a nível da comunicação e do marketing ainda temos muito para fazer, porque vamos a restaurantes internacionais, os vinhos, no caso dos vinhos, não aparecem, os portugueses não aparecem, porque se calhar também há um trabalho que tem que ser feito e tem que ser ajudado, porque não é só fazê-lo, tem que ser ajudado, tem que se pôr algum foco nesta parte a nível do turismo. Quando a gente pensa nos grandes eventos, se calhar também temos que pensar no turismo, mas criar a curiosidade para vir aqui, porque o enoturismo é uma fonte de turismo engraçada. Sim. Como outras coisas, não? E que valoriza o produto, ou ajuda a valorizar o produto. E falando da comunicação, ou eventualmente no desafio da comunicação, passava a palavra ou ao Marco ou ao Caetano, deixava liberdade de responderem eu não vou falar mais da Gen Z ou dos vinhos sem álcool, mas pegando um pouco do que já falámos ontem e hoje, se a ameaça do nosso setor da indústria do vinho e das bebidas, se de facto são essas novas gerações e os vinhos sem álcool, ou é, na verdade, a falta de comunicação, falta de informação, o realmente cativar as pessoas contando histórias ou explicando bem os produtos, se essa é a nossa maior ameaça, é mesmo uma má informação e má comunicação, se conseguimos fazer melhor nesta área. Olá Madalena, boa noite. Obrigado ao João e à Rita também por me convidarem para este painel. Eu acho que é uma junção de todas as coisas, ou seja, a comunicação, nós comunicarmos de facto que o álcool, eu não digo que não faz bem, porque ok, sabemos que não faz bem, mas que também não faz mal, ou seja, é uma coisa que socialmente nos coloca bem dispostos, que nos faz viver a vida de outra maneira. Acho que pode ser por aí, ou seja, tentar-te explicar às pessoas que de facto o álcool não é o bicho-papão da indústria. Mas lá está, mas eu agora depois penso e digo assim, ok, mas de facto eu acho que o álcool tem que se reinventar. E eu tiro o chapéu, farto de me contar esta história, eu tiro o chapéu à indústria do tabaco. O tabaco, há 15 anos era o tabaco, as pessoas, o catarro, o cigarro. E era uma indústria que vinha a fazer isto, e de repente, há 5, 6 anos inventaram os ICOs, não é? AICOS, ICOs, e vemos os miúdos todos, tudo a fumar outra vez. Eu digo, isto não é possível, ou seja, uma indústria completamente morta reinventou-se. Nós no álcool também temos de reinventar. Se eu sei a resposta? Não sei a resposta. Talvez seja pela comunicação, talvez seja... O educar. Não sei, é o que eu digo, não consigo explicar, não sei mesmo a resposta. Poder económico, mas o poder económico está sempre associado à valorização e não tem a ver com o que ser caro ou ser barato, tem a ver com o que é que nós valorizamos e em que é que nós queremos colocar no nosso dinheiro, e isso tem a ver com a forma como é comunicado, e nós achamos, isto faz sentido, eu identifico-me com estes valores, desta marca, desta bebida, e portanto eu quero usar o meu dinheiro nela. Portanto não tem a ver com o poder económico, tem mais a ver com as prioridades e onde é que nós queremos gastar o nosso dinheiro. Posso só fazer aqui uma questão, que eu tenho uma opinião em relação a essa questão, que tem a ver com o facto de as empresas hoje não podem estar sempre a olhar para a questão do double digit ou crescimentos avultados, ok? E essa é uma das questões. Neste momento a preocupação grande é o quê? As vendas estão a abrandar. Portugal passou de uma dinâmica em que estava numa moda turística brutal, em que éramos foco em todos os mercados. Eu em qualquer sítio que eu ia, todos diziam dos bares, tenho imensa curiosidade em ir a Lisboa, ir a Portugal, e de repente parece que a curva começou-se a inverter. Por isso é que se chama curva. Nós abatemos no topo e agora começámos a andar um bocadinho para baixo. E é normal haver uma queda para depois poder haver outra vez crescimento. Ok? E isto é um bocadinho esta questão. Esta questão destas subcategorias que surgem com a questão dos não alcoólicos, por exemplo, são categorias que realmente têm crescido ligeiramente, mas são tão insignificantes e estão a ter tanta importância que não faz sentido. Eu acho que pode ser aqui um gancho de oportunidade, por exemplo, para os fortificados nacionais ou para as marcas pensarem um bocadinho nesta questão, e esta reinvenção pode ser feita desta forma, em que, ok, em vez de pensarmos coquetéis tão fortes, vamos aqui baixar os níveis alcoólicos dos drinks e dar outra oferta. Há bocadinho estava aqui no painel anterior, pessoas discotecas e deste tipo de consumo mais alcoólico. E se calhar também na parte deles eu acho que pode haver esta questão, ou este pensamento da oferta ser diversificada e ter aqui um gancho de oportunidade único. Aquilo que eu acho, e eu estava a falar da parte económica por uma razão muito simples,
Eu, por acaso, eu estou no mercado certo, não é? Eu estou nas festas. Por isso, há um bocado um orador que estava aqui antes, ele dizia isso muito bem. As pessoas hoje chegam a uma festa e querem desfrutar. Eu, por exemplo, que só trabalho praticamente com médicos, eles são as pessoas certas para mim. Porque eles têm tanto stress que chegam à festa e eles desgraçam-se completamente. Aquilo é mesmo... Se tiver aqui algum médico que sabe que eu estou a falar a verdade, aquilo é até caírem. E eles já me explicaram isso, porque eles têm muito stress, é uma profissão extremamente estressante. Quando eles se juntam para um casamento, para uma festa de amigos, aquilo é preciso médicos para estar à beira dele, está bem? Aqui é o contrário. Aquilo que eu acho... Algum médico na sala? O que eu acho é o seguinte, que há aqui fatores muito importantes que eu acho que faz com que, reparem, há livros em Portugal, e nós estamos aqui os mais velhos, que só há livros a escrever coquetéis sem álcool. Mas porquê é que as pessoas não valorizaram até agora isso? Porque agora a pessoa tem que lhe explicar, o miúdo que vai ao Instagram, não vai pôr que está a beber um copal de maracujá, mas vai dizer que está a beber uma vodka sem álcool com pau de maracujá. É mais chique, é mais bonito. E mete uma garrafa bonita. E ela custa. Eu há tempos recebi uma chamada da Índia que os noivos não entendiam porque ele vai casar aqui em Lisboa, no Hilton. E não entendia porque que eu estava a mandar aquele orçamento. Eu mandei-lhe 2 garrafas. Eu vou dizer a marca que acho que não há problema. Tanqueray. 2 garrafas. E ele, sim, eu conheço. Eu, não estás a perceber. Olha, lê. E ele, já estou a perceber, é Tanqueray. Não, estás a ver. Uma diz 00 e outra diz com álcool. Uma custava 22 euros, outra custava 18. E aí o homem se fez luz. Como é que queres fazer? Queres que eu sirva sumos naturais ou queres que eu acrescente isto? E se reduzirmos um bocadinho ao álcool? Ora, cá está. Afinal, era o valor económico. O vinho. Porquê que o vinho cai? Porque os jovens têm a ideia de que o vinho é uma coisa antiga. Mas isso tem a ver com comunicação e não com... É isso, mas é isso. Então nós estamos a ver um momento de moda. O Caetano tocou no assunto que eu estava a dizer só o Cláudio. Quer dizer, parou-se com o tabaco. Estava eu a trabalhar num bar e está lá umas meninas todas bonitas, vestidinhas, a dar lá os uísques para a gente fumar, não era? E até que de repente fez-se luz que eu leio e digo, Marlboro. Ora, claro. Eles estavam a criar, estavam a matar uma ideia porque era negativa. Epá, tu fumas, és fumador. Mas agora fumar o ícone já não tem mal nenhum. É bonito, é chique. Agora está-se a provar que afinal aquilo até faz pior que o cigarro. Não é? É isso que a gente... Agora o vinho, vocês é que têm que fazer esse trabalho. Eu continuo a ver vinho. Sim. Eu estou nisso. E eu acredito muito que, mais uma vez, eu especializei-me em enoturismo. E o vinho é barato. Infelizmente, é mais do que... É barato. Mas isso seria outro painel de discussão. É isso. Mas concordo consigo. Mas de facto, e pegando obviamente na minha área de especialização, o enoturismo, que é um setor que está a valorizar o produto vinho. E a verdade é que já existe gin-turismo, por exemplo. Já existe, eu conheço pelo menos 2 espaços no Alentejo, 2 destilarias, que têm visitas, uma delas é em Estremoz e a outra é mesmo ali já em Santiago Cacém ou algo, que tem até Gin Village ou algo assim. E Black Pig, exato. E acham que este tipo, e se calhar pegando mais aqui quem está ligado às experiências e turismo e hotelaria, o Joaquim e até o Marco, se este tipo de experiências e do turismo que também podem ajudar a perceber os produtos, ou por outro lado, se saindo, como estávamos há pouco a falar no painel anterior, e agora o Joaquim também, o Mário, peço desculpa, os coquetéis têm de sair do sítio óbvio das discotecas, têm de ir de encontro a outros ambientes, seja turismo, seja outro tipo de festas, seja exposições de arte, ou seja, de saírem dos seus locais óbvios de consumo e diversificarem um bocadinho a experiência. Bom, o que é que está a acontecer é... Nós cada vez somos mais internacionais. Estou a falar do hotel onde eu trabalho. Já não só temos inglês e alemães, mas temos nacionalidades do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, eles acabam por nos influenciar a nós e, ao mesmo tempo, as redes sociais deram um conhecimento grande ou enorme ao público, ao cliente. O cliente sabe muito mais o que é que quer e conhece muito mais para onde vai, sabe muito da nossa cultura também. E é uma coisa que a gente diz em inglês que é follow the clock, segue o relógio. Desde a maneira que vocês levantam às 9 ou às 7 da manhã, o que é que começam a consumir? Até à 1 da manhã, portanto, nós, a indústria, temos de pensar nesses
nessas meias horas todas e pensar o que é que esta pessoa vai consumir neste período e temos de criar isso. O que é que acontece, o que é que tem acontecido nestes últimos anos? E Garrafeira Soares talvez seja a pessoa que tem o melhor histórico de conhecimento sobre isso, sobre a evolução do mercado de nicho. Nós, há uns anos atrás, eu lembro de me ver bater à Garrafeira Soares, queria reclamar com eles porque eles só tinham 3 a 4 vodkas e os meus clientes queriam um produto de qualidade. E hoje em dia nós queremos, olhamos para um restaurante e só havia vinho e água e talvez um sumol, desculpa a marca, ou uma bebida assim. E hoje em dia não, o consumidor hoje tem muito mais conhecimento e se vai a um coffee shop já pede um cappuccino e já quer muito mais e nós não temos essa lacuna porque a ditadura nos fez assim. Só há muito pouco tempo é que nós começamos a pensar em matcha, a pensar agora a proteína nas bebidas. Somos pouco viajados. Os cafés de especialidade. E, portanto, o que é que está a acontecer? Nós estamos a correr rapidamente, porque houve, na verdade, um grande crescimento turístico e nós não estávamos preparados. E a seguir ao Covid, nós preparadíssimos não estávamos, porque houve um bombo de turistas que não os conseguimos fidelizar. E fidelizar é mesmo isso, é termos o produto de qualidade que eles possam procurar. Portanto, no meu segmento, o que temos de ter é criar experiências únicas, com o produto também, para que fidelizar essa pessoa para ele voltar. Portanto, a experiência, como estava a falar do Comporta Café, e falou muito bem, criarmos conteúdo, criarmos eventos, criarmos festas. Portanto, com certeza no Sunset ele há de vender algumas garrafinhas de champanhe. Provavelmente à hora do almoço também é provável. Mas a questão é, nós temos de ter o conhecimento do produto, temos de ter o produto e temos de pensar nas 24 horas do dia. Porque se é a altura de dar café, nos hotéis a coisa mais importante é o café. Sabe porquê? Porque provavelmente vai-te manter acordado e com muita vontade de viver esse dia todo. Porque se não bebermos café, nós sabemos disso. Ontem estava aqui uma doutora a falar. Ela por acaso falou do álcool, falou disto tudo do mal, mas não falou dos antidepressivos. As pessoas não estão a socializar. E na verdade, o cocktail sem álcool permite socializar mais. Porque o facto de eu beber álcool e eu bebo, não decida de eu beber 5 gin tónicos. Eu posso beber 5 gin tónicos, 2 cocktails sem álcool, um latte macchiato, o que for. Variar, mas, portanto, claro. O importante disto é a indústria, é pensarmos que temos de ter oferta. E temos de ter oferta diversificada. Não é ter só vinhos tintos ou só vinhos brancos. Portanto, quando se falava do yellow wine, não sei se já se falava, o vinho amarelo. Eu conheço laranja. Sim, porque seria um vinho de piscina, seria um vinho leve. Yellow, sim. Seria qualquer coisa que nos permitisse beber mais. Portanto, sim. Quando no Alentejo se faz vinhos com 15, 16, 17 graus de álcool, eu acredito que vocês possam fazer também alguns vinhos mais leves. Claro que sim. Claro que sim. Mas, enfim, o que quero dizer é esta questão do cocktail é um nicho que está a ser muito bem explorado porque permite-nos a nós, e ele falou bem, cobrar outros preços e ter outra oferta. Portanto, a oferta é o que tu procuras. Exatamente. Marco, está com o microfone na mão? Sim. Pegando aquilo que estava a dizer o Veras, e com toda a razão, eu acho que também depende muito de vocês, dos clientes e da oferta que dão aos seus clientes. E a nós cabe-nos, no caso da Garrafeira Soares e das marcas que nós representamos, termos uma oferta e termos as nossas ferramentas de formação, as nossas ferramentas de acompanhamento ao cliente de uma forma muito mais qualitativa, não sermos meramente transacionais, que permita que os clientes estejam mais abertos a novas experiências. E eu vou partilhar uma experiência muito rapidamente que aconteceu este fim de semana. Tive num cliente, não vou identificar, por acaso está presente nesta sala, com a minha equipa, e achei incrível. Achei incrível porque esse cliente é uma boa prática, permitam-me, da Garrafeira Soares. E as parcerias também se fazem disto. São construídas há muitos anos. Nós fazemos questão, e uma das nossas grandes vertentes é a formação aos nossos clientes, e temos muitos clientes, não só no Algarve, mas hoje em dia já a nível nacional, em que o nosso intuito é formar as pessoas, formar as equipas, ajudá-los a construir uma carta que seja alinhada com aquilo, o tipo de cliente que eles têm. E este é um bom exemplo. Nós já há muitos anos trabalhamos com este cliente, fazemos a formação, ajudámos a construir uma carta, não nos limitamos a fazer uma carta de vinhos, limitámos-nos, se fôssemos muito mais alargados, vinhos, cocktails, mocktails, lattes, latte macchiato,
frappés, frappuccinos, o que quiserem, sangrias, a carta é bastante extensa e aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei, é aquilo que eu acho que a indústria nos deve oferecer a todos. Eu também sou consumidor, todos nós somos consumidores e eu, pelo menos, sinto-me à vontade, se for com a minha família, muito mais à vontade. Eu, se quiser beber um gin tónico, bebo um gin tónico. A minha filha, se quiser beber um café latte, bebe um café latte. Porque isto está a acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos. E aquilo que o Vera estava a dizer é que as redes sociais aceleraram muito a alteração de consumo e a alteração de hábitos. Aquilo que se passava nos Estados Unidos há 20 anos atrás, em que já havia um boom gigante de tequila e que demorou anos a chegar aqui, hoje em dia é muito mais rápido. Mais rápido. Muito mais rápido. E para terminar a experiência, incrível, que estávamos numa esplanada com uma vista incrível e estávamos umas pessoas, e podia-se ver, a consumir coquetéis com álcool, sangrias, copos de vinho, lattes. Ou seja, estava completamente abrangente, todos os segmentos que, neste caso, a Garrafeira Soares consegue tocar, nós estávamos presentes e esse cliente tem essa disponibilidade e essa oferta para o cliente. E isso, para mim, faz toda a diferença. Nós temos a capacidade de servir o cliente e depois os nossos clientes têm a capacidade de ter, de uma forma qualitativa, com o copo certo, com o serviço certo, com os ingredientes certos, de serem uma mais-valia. As pessoas estão dispostas a pagar 6 euros por uma limonada se vier super bem apresentada, no copo certo, na temperatura certa. Não estão, na minha opinião, não estão preparadas para pagar 6 euros por uma coisa que vem numa lata e que é colocada lá uma palhinha. Exatamente. Serviço acima de tudo e que também a nós nos compete dar essa formação e ajudar os nossos clientes a evoluir. Claramente, isto é um exemplo, foi muito recente, Sim. mas é, na minha opinião, uma excelente boa prática. Eu tenho aqui um cronómetro e o nosso tempo está a terminar, mas eu ainda só queria fazer uma pergunta e já agora posso dirigi-la ao Coitano e tem a ver com a questão de inovar e eu ontem vi, pela exposição que aqui estava, uma série de marcas ou seja, já não existe só a vodka, já existe a vodka com sabores, a São Pellegrino já tem o sabor de laranjada, a Monan tem sabor a marshmallow, ou seja, esta criação de mais e mais e mais marcas ou mais referências dentro de cada marca, ainda há espaço, a inovação é só isto de crescer, há espaço para crescer, ou a inovação também passa por less is more e repensar as marcas que já existem, os clássicos, esta coisa de inventar mais cocktails ou valorizar mais os clássicos, se a inovação passa por onde? Por continuar a inventar ou valorizar o que já existe e bem feito? Eu acho que depende da categoria. Ou seja, há categorias de facto que precisam de ser inventadas, precisam de se inventar, lançar edições novas todos os anos, andar sempre na crista da inovação. Há outras categorias que eu acho que já chegaram ao seu... Não há nada que inventar, não é? Ou seja, inventam, ok, ao fim de 1 ano, 2 anos, 6 meses, morrem na prateleira. Ou seja, o consumidor não os pede e acabam por morrer. Por exemplo, ano passado, há 2 anos, ficou a loucura do pistache. Começaram as marcas todas a inventar coisas de pistache, não sei o que, esta altura já não se vende o pistache. Há 10 anos era com picante ou com malagueta, já não se vende. Ou seja, há de facto necessidade de inovação, mas muitas vezes é para a comunicação da marca. Ou seja, as marcas precisam de conteúdo para serem faladas. Senão, é o Absoluto da vida ou é o Aperol, ok, não falam sobre aquilo. Mas se disserem, o Absoluto lançou um sabor de banana, ok, então já se fala, já há comunicação para as revistas, para as redes sociais, etc. Por isso eu acho que é muito por aí. Ou seja, a inovação é precisa, mas do ponto de vista de comunicação. Abro esta mesma pergunta a todos, se faz sentido continuar a inovar ou os clássicos, os cocktails, que do pouco que eu aprendi na escola do meu professor Brito, se calhar até o conhecem, lá na Escola de Hotelaria do Estoril, do Martini Expresso e o Negroni, os clássicos, fazem sentido ou se temos que os reinventar? Por favor, Joaquim. Isto é rápido. Efetivamente, o que falei há pouco, a experiência. Portanto, nós temos sempre a inovar. No dia que deixarmos de inovar, vamos acabar por deixar de existir. A inovação faz parte da experiência. Claro que umas coisas ficam, outras coisas não ficam. A minha filha tem o guarda-roupa cheio de roupa e continua a comprar roupa. E eu fico, já chega. E malas também não param as malas. Eu não sei o que é que se passa, mas a fobia das malas, que eu tenho já tenho fobia a tanta mala lá em casa. A questão é, temos de inovar sempre, ponto final. Claro que eu gostava que depois o Inês tivesse a poder falar, porque ele usa técnicas de extração de sabor
também a inovação passa por extrair sabores, não é sempre está associado a uma marca que vende, mas a criatividade é a alma do bartender. Como uma garrafeira é um ser vivo para mim. Eles têm que continuar a trazer rouns novos, têm que continuar a trazer whiskies, têm que continuar a trazer isso tudo, para que o cliente... eu estou sempre a mudar de roupa, de comida, gosto de experimentar coisas. Sim. E a hotelaria é a experiência. E a experiência é experimentar, provar o frango piripiri, ou ir a um gourmet, ou beber um vinho que nunca bebeu. Não quer dizer que seja que o cliente consuma sempre. Portanto, nós temos sempre coquetéis de autor e clássicos. Claro que a pessoa prova, experimenta, mas não quer dizer que vai levar a vida daquilo. Portanto, nós temos de ter sempre oferta diversificada, de qualidade, com produto exclusivo de preferência. E não obrigatoriamente esquecer os clássicos. Já agora passa-me, por pedido do Joaquim, a palavra de... Eu vou falar aqui numa questão, que vou pegar aqui numas coisas que estavam a ser faladas, vou tentar breve, ser rápido, que falou na questão do less is more. Nós, por exemplo, não falando do Red, falando do Monkey, porque nós temos 3 bares em Lisboa, com conceitos totalmente distintos, e o Monkey, por exemplo, o nome do nosso menu é less is more. O que é que nós fazemos neste menu, basicamente? Damos o tema, damos o nome do cocktail ao ingrediente. Porquê? Porque isto é tudo muito giro na indústria, mas o consumidor final não acompanha estas evoluções todas a esta velocidade. Ou seja, então, se as pessoas cada vez saem menos, é muito mais fácil a gente identificar com o sabor. E depois brincamos então nessa parte, a nível das técnicas e essa parte mais tecnológica que nós temos e podemos fazer, e vamos continuar a fazer estas inovações. Nós estamos a montar um hub criativo com todo o equipamento, estamos a montar a nossa fábrica de gelo para produzirmos o nosso próprio gelo, para termos as nossas coisas todas e podermos dar asas à imaginação. Ou seja, vamos ter ali uma zona de brincar, ok? E isso vai nos permitir fazer tudo, porque nós estamos um bocadinho limitados ao espaço, e agora vamos ter essa liberdade que já nos vai permitir fazer tudo com área para respirar. Porque a nível tecnológico, há 8 anos que nós temos rotavapes, infusores sónicos, ultrassónicos, em que fazemos uma infusão em segundos, em que usamos as centrifugadoras para fazer clarificações super rápidas. Temos o equipamento, nós temos tudo e utilizamos na prática. Não o promovemos, ok? Nós não temos de estar a promover, porque não se esqueçam de uma coisa: os bares continuam a existir e prevalecem, mas o mais importante é nós termos clientes. Hoje a grande moda que está aí são bares todos de inox, parece uma dark kitchen. E eu pergunto assim, qual é que vai ser a validade destes bares? Porque chegamos ali e dizemos assim, ok, eu tenho um rotavap e promovo o rotavap. Muitas das vezes não sabem o que é que estão a usar. Estão a elevar níveis de etanóis e coisas que estão a dar ao cliente que não sabem qual é a consequência que podem vir a ter. Tem que haver algum cuidado, até porque quando se trabalha as destilações, há a questão legal, que é aqui um buraco meio negro, mas que pode ter algumas consequências. Por isso é aquilo que eu digo. Na questão tecnológica há muito equipamento, há muita coisa que neste momento está a ser feita lá fora. Nós em Portugal não há assim tantas pessoas com conhecimento para conseguirem trabalhar estes equipamentos. Tomem muito cuidado. Nós temos rotavapes desde 2017, o nosso primeiro rotavap. Andámos em experiências e a analisar o que é que andávamos a fazer, ok? E o que é que poderíamos vir a fazer para podermos usar, e nunca usámos isso como uma ferramenta. Nós, o mais importante é serviço, é o cliente sair contente com aquilo que nós estamos a oferecer, ok? Conseguimos contar uma boa história, dar uma boa experiência, utilizar produtos nacionais e de educar um bocadinho o cliente, porque essa é a parte que é engraçada na mixologia ou na coquetelaria, conseguirmos dar a categoria do tipo de coquetel que ele gosta ou que ela gosta, e esse é o grande desafio, é ensinar o consumidor a consumir, porque muitas das vezes ainda há tanta categoria nos coquetéis que as pessoas nunca provaram, e quando pegamos no assunto do Espresso Martini, que se aprendeu na escola clássica, e eu aqui deixo uma ressalva também, as escolas de hotelaria não têm informação suficiente para os bares, é tudo muito restaurante, há falta de horas na parte dos bares, e nós precisamos, é uma categoria que precisa. Nós, por exemplo, no Red já fizemos Espresso Martinis sem café, com cervejas pretas, com
bolota, portanto vamos buscar sabores que no final o tasting e o efeito visual é exatamente o mesmo, mas criamos a sensação e a experiência, brincamos com essas questões todas. Emanuel, preciso mesmo cortar a palavra, com muita pena minha, porque eu tinha mais perguntas para vos fazer e muito obrigada pelo que me ensinaram hoje, e eu espero sinceramente que o mundo da mixologia, da coquetelaria se junte mais ao mundo do vinho, por união de sabores e união também de abertura, de inovação, para juntos fazermos face, não digo lutar, mas fazermos face um bocadinho a esta tendência do não álcool, esta má nuvem por cima do álcool, e acho que temos de nos unir de forma criativa e de forma positiva, obviamente. Portanto, muito obrigada, e julgo que não temos espaço para perguntas, não sei, Rita? Já está tudo com fome, se alguém quiser fazer perguntas, e se tivermos espaço. Está ali uma pergunta, conseguem fazer chegar o microfone àquele... Força! Até o microfone. Mais uma pergunta em relação à formação, porque antes mesmo de iniciar a criatividade, a rentabilidade e o serviço ao cliente, eu tenho sentido pelo menos uma carência no setor do Algarve, nas hotelarias, as empresas auxiliarem os seus funcionários a se formarem, basicamente. Tem havido uma precarização do funcionário, contratando extras, entre outros. Como vocês veem isso? Bom, claro que as empresas têm cada vez mais a necessidade da formação. E algumas já estão a criar algumas academias de formação, e o sucesso da empresa é verdadeiramente o conhecimento que tu tens. Se não tiveres conhecimento, nunca nos vais conseguir ser uma pessoa super produtiva na função que a empresa pode querer. Portanto, é muito importante as empresas, e talvez fique aqui o rap para rever-se para o próximo 2027, debater formação, porque é uma lacuna que estamos a ter. Portanto, o Inês falou, são 52 horas por ano numa escola hoteleira em Faro, não sei no resto do país, na área de bar. Se pensar em 52 horas por ano, o que é que isto pode dar? É muito, muito, muito débil mesmo a nível de formação. Nós estamos no Vila Vita a criar uma academia, onde vamos dar formação, e a outros hotéis aqui no Algarve também já estão a desenvolver isso. Portanto, já não é só as empresas pensarem em criar um alojamento, já não é só a empresa pensar em criar o transporte para o colaborador, nós temos de formá-lo, porque o maior problema que estamos a ter atualmente é a falta de colaboradores, e às vezes a formação tem de ser dada por alguém que perceba e alguém que tenha uma grande paixão, porque também dar formação sem alma não tem resultado. Mas as empresas sim têm a responsabilidade, mas tu, na tua empresa, deverás ser também a maneira de mostrares amor à tua empresa é também abrires um livro, também pesquisares no website, também fazeres algumas práticas e também convidares a empresa a te ajudar nisso. Certamente, se tu fores um excelente colaborador e que tenhas vontade de crescer, eles vão-te dar todas as ferramentas, porque isto é um win-win, quer dizer, ganhas tu e ganha a empresa, porque as empresas muitas vezes cortam-se à formação porque já vi uns comentários, estão da formação e ele amanhã vai embora. Portanto, o turnover de staff está muito entre e sai, e está a ser muito difícil, mesmo para quem dá formação, os manter. Porque vocês, geração X, acho eu, já não me recordo qual é a geração, não são muito de ficar muito tempo numa casa. Portanto, há que formar, todos a formar, e sempre preocupar que se vão embora não. Posso só dizer aqui uma questão também, para responder ali em torno à tua questão. Eu hoje tenho os meus negócios, mas já fui funcionário nas discotecas, nos bares, comecei por aí, portanto, e às vezes eu trago esta experiência que ajuda bastante as pessoas a perceberem às vezes o caminho que nós podemos seguir. E é o que eu digo, não pensem na questão da formação só pelas 40 horas anuais que a empresa tem de vos dar para vocês não estarem a trabalhar. Pensem em entregar às vezes um bocadinho mais da vossa parte à empresa para conseguirem também que a empresa melhore e corra melhor nesse sentido.
Porque essa é a questão. Hoje, muitas das vezes, a questão da formação prende-se para a questão legal, porque os ACTs da vida vêm e dizem que tens de pagar a formação. E a pergunta que eu te faço é assim: tu já chegaste ao teu patrão e perguntaste assim, olha, eu gostava de tirar este curso, porque há bolsas, o Estado dá bolsas para estas situações, ok? E já uma vez chegaste ao pé dele e disseste assim, eu quero tirar este curso, pode-me ajudar ou suportar até o custo dessa formação? Se calhar até estão disponíveis para o fazer. Agora, temos outras questões que têm a ver com a questão de, muitas das vezes, do trabalho em si, não permitir, porque a pessoa é precisa, não dá para dispensar, os horários são fora e às vezes é muito difícil. Depois há uma questão mais grave ainda, que é a questão da certificação das formações, porque isto que o Vera estava a dizer, que no Vila Vita vão criar a questão da formação interna, mas ele não se pode esquecer nunca de certificar os módulos para que aqueles módulos depois possam ser válidos, uma questão de fiscalização. Sim, eu estou a falar, não estou a dizer. E nesse sentido é muito importante a gente perceber, porque, por exemplo, os meus funcionários este ano já fizeram 25 horas de formação e a formação que eles fizeram, porque é o que há disponível, é ambiente, HACCP, primeiros corres. Estas é as formações certificadas que nos apresentam. E eu pergunto assim, a gente a pagar, ao menos queremos pagar alguma coisa que conseguimos ter utilidade e que faça sentido, não é? Primeiros corres até faz muito sentido, não estamos a pôr de parte. Agora, se calhar pode haver aqui outras horas que nos dê mais e que nos faça tirar algum retorno, porque a empresa tem que gerar receitas para conseguir depois também sobreviver. E falamos na questão do equilíbrio financeiro, não é? Obrigada. Acho que o resto da tarde também podem continuar a trocar ideias. Obrigada a todos. Boa tarde. Sim. Eu quero agradecer muito, uma vez mais, pela excelência da moderação e pela excelência do painel. A propósito daquilo que dizia, a Garrafeira Soares demorou 2 anos a conseguir a certificação e no final do ano conseguiu essa certificação. Por isso, também essa preocupação nossa para a indústria, para todos vós, para os nossos clientes, para todos os nossos parceiros, esta possibilidade que agora temos de dar horas certificadas com alta qualidade, com os profissionais que trabalham connosco e que não só cumprem com esse requisito legal, que não é o mais importante. Penso que não é isso que nos interessa a nós, é importante e o Estado tem que exigir para que isso... Enfim, para que haja um indicador do caminho a seguir, que é obrigatório, e as pessoas e as empresas têm a obrigação de dar formação. Mas, sobretudo, por uma questão de preocupação nossa, e volto a dizer, este evento serve, tem esse propósito desde o início de ajudar a indústria, ajudar todos os nossos clientes a conseguirem acrescentar valor. Falou-se muito por todos, e agradeço muito a necessidade que nós temos de nos diferenciar e de diferenciação pela qualidade das matérias-primas, sobretudo pela qualidade do serviço também. Estamos cá todos para isso. Muito obrigado pela vossa colaboração e muito obrigado pela vossa presença. Vamos para a festa. Até já.